A fazenda das acácias era um lugar de regras rígidas e segredos enterrados sob o solo fértil do café. No centro daquela ordem impecável estava Dona Leonor, uma mulher de postura gélida e olhar severo que raramente demonstrava qualquer emoção. No entanto, tudo mudou com a chegada de um novo escravo ao casarão. Ele era diferente de todos os outros que Leonor já vira. Um homem de estatura baixíssima, um anão de traços nobres e um olhar que parecia carregar o peso de milênios. Chamavam-no de pequeno, mas havia algo em sua presença que intimidava até os capatazes mais brutos. Ele não foi comprado para a lida do campo, mas para serviços domésticos delicados, devido à sua agilidade e silêncio. Leonor, inicialmente, sentiu apenas desprezo pela figura curva que circulava pelos corredores, mas a curiosidade começou a corroer sua armadura de gelo conforme notava o respeito quase místico que recebia. O mistério em torno de Pequeno crescia a cada noite. Diziam que ele carregava consigo um objeto envolto em couro, algo que nunca deixava ninguém tocar. Leonor, observando das sombras da varanda, notou que ele passava horas polindo uma peça metálica nos fundos da senzala. O segredo começou a se tornar uma obsessão para Sinhá. Ela passava noites em claro, imaginando que aquele homem tão pequeno em altura poderia esconder que causava tanto temor e fascinação entre os seus iguais. Em uma tarde de calor sufocante, Leonor decidiu invadir o alojamento de Pequeno enquanto ele estava no pomar. Entre os seus pertences humildes, ela encontrou uma caixa de madeira entalhada com símbolos africanos desconhecidos. Ao abri-la, seus olhos se arregalaram e sua respiração parou por um instante. Eu vi, era 28 centímetros, sussurrou ela para si mesma, sentindo o coração disparar contra o peito. O objeto que Leonor segurava não era o que as mentes maldosas poderiam imaginar, mas algo que mudaria completamente sua percepção sobre quem era aquele homem. Tratava-se de um cetro de ouro e marfim, medindo exatamente 28 centímetros, com brasão de uma linhagem real de guerreiros de terras distantes. Pequeno não era um escravo comum, ele era um soberano destronado, e aquele cetro era o símbolo de sua autoridade espiritual e intelectual sobre seu povo. O segredo ia além do metal precioso. A grandeza que Leonor descobriu residia na sabedoria vasta que ele emanava. Ele possuía conhecimentos de astronomia, medicina e estratégia, algo que ele usava para orientar os outros em silêncio. A Sinhá, enlouquecida pela descoberta dessa gigante mente em um corpo tão pequeno, começou a convocá-lo para seus aposentos sob falsos pretextos, buscando desesperadamente entender aquela magnitude oculta. Leonor passou a tratar Pequeno com uma deferência que escandalizou o marido, o barão. Ela já não se importava com as aparências, estava fascinada pela presença de um rei em sua cozinha. O segredo do cetro e da linhagem real criou um laço perigoso. Pequeno, percebendo o estado de fascinação de Leonor, começou a ditar as regras da casa de forma sutil, através de conselhos que pareciam profecias. O gigante, em sua vontade, começou a dominar a vontade da Sinhá, que se sentia pequena diante daquela inteligência. O abalo na casa grande foi total quando o barão descobriu o objeto de ouro. Ele acreditou em uma traição comum, mas o que encontrou foi uma revolução silenciosa liderada por um homem que o mundo desprezava. O barão tentou destruir o cetro, mas Leonor, em um surto de coragem, impediu o marido, revelando o segredo que a transformará. A fúria do barão não tinha limites ao perceber que sua esposa agora prestava lealdade a um escravo. Ele ordenou que Pequeno fosse levado ao tronco, mas o escravo anão não demonstrou medo. Ele olhou para o barão com uma altivez que o fez recuar. Naquela noite, a senzala e a casa grande uniram-se em um silêncio tenso. Leonor, movida por uma devoção que muitos chamavam de loucura, roubou as chaves das correntes. Ela viu Pequeno levantar-se. Mesmo com sua estatura, ele parecia maior que o próprio casarão sob a luz da lua. Ele não fugiu sozinho, guiou Leonor e outros para um quilombo escondido na serra. O final foi cruel para o barão, que viu sua fortuna e sua esposa desaparecerem, restando-lhe apenas a caixa vazia e a lembrança de que a verdadeira estatura de um homem jamais pode ser medida pela fita métrica. Nos meses seguintes, a lenda de Pequeno se espalhou por todo o vale. Diziam que o rei anão criará um reino de justiça no alto das montanhas, onde o cetro de 28 centímetros brilhava como um sol. Leonor, agora vivendo entre os livres, aprenderá que a grandeza está na coragem de romper as correntes da mente. O barão, consumido pela vergonha, passava os dias medindo as paredes de seu quarto, tentando entender como perderá tudo para alguém que ele considerava pequeno. O segredo que enlouquecera assim afora, na verdade, sua cura. Ela descobriu que o mundo é vasto, mas a liberdade é uma jornada interior. A adaga de marfim e ouro tornou-se o símbolo de uma nova era, lembrando a todos que os gigantes não caminham sobre as cabeças dos outros, mas sim dentro de seus corações valentes.
A fazenda, antes próspera, tornou-se uma sombra do que foi. Os vizinhos comentavam que o gigante invisível de Pequeno ainda protegia aquelas terras contra invasores. Leonor escrevera cartas que nunca foram enviadas, descrevendo como a altura de Pequeno era um disfarce para uma alma que não cabia em templo algum. O segredo de 28 centímetros era o comprimento exato da régua que ele usava para redefinir o que era ser humano. Na montanha, Pequeno ensinava que a visão de longo alcance não depende da altura dos olhos, mas da elevação do espírito. A Sinhá, que antes vivia em uma gaiola de ouro, agora sentia o vento do alto, agradecendo ao homem que a enlouqueceu para que ela pudesse finalmente enxergar a verdade. A grandeza física era uma ilusão, o verdadeiro poder era o conhecimento que ele carregava. Enquanto isso, o barão tentava organizar expedições para recuperar o que chamava de sua propriedade. No entanto, seus homens voltavam apavorados, falando de armadilhas geniais e táticas de guerrilha que pareciam vir de um exército de gigantes. Eles não sabiam que eram orquestradas por Pequeno, que usava seu tamanho para se mover sem ser visto, como uma sombra letal. O segredo da adaga não era apenas seu valor em ouro, mas seu uso como ferramenta de engenharia e defesa. Leonor ria ao saber dos fracassos do marido, orgulhosa do mestre que escolhera seguir. O Pequeno na altura estava vencendo uma guerra contra o Império, provando que estratégia supera força bruta em qualquer campo de batalha. A loucura da Sinhá era agora sua maior sabedoria, e ela era a rainha conselheira do novo reino. A tensão entre o antigo mundo e o novo quilombo atingiu seu ápice em uma noite de tempestade. O barão, desesperado, ateou fogo à mata, tentando cercar os fugitivos. Pequeno, calmo no meio das chamas, usou seus conhecimentos sobre os ventos para criar um contrafogo que salvou sua gente e empurrou as chamas de volta para a fazenda. Leonor viu a casa grande arder de longe, sentindo que cada tábua queimada era uma corrente a menos em seu passado. O objeto de 28 centímetros foi usado para marcar o limite de onde o fogo não passaria. Naquela noite, o gigante espiritual de Pequeno foi visto por todos, uma silhueta imensa projetada contra o céu avermelhado. O barão pereceu entre as ruínas de seu próprio ódio, incapaz de compreender que o fogo da liberdade queima mais forte que qualquer incêndio. Após o incêndio, o vale mudou para sempre. Onde ficava a fazenda das acácias, a natureza retomou o espaço, e as pessoas evitavam o lugar, dizendo ser sagrado. Pequeno e Leonor estabeleceram um sistema de comércio justo com aldeias distantes, usando o cetro como garantia de paz. O segredo que outrora era motivo de escândalo tornou-se uma lição de filosofia para os que buscavam a verdade. A Sinhá não era mais a mulher gélida, mas a mãe da montanha, respeitada por sua visão. Pequeno, o rei anão, continuava a polir sua adaga de 28 centímetros, não mais para esconder, mas para refletir a luz do sol para todos verem. Ele provou que a natureza não comete erros de tamanho, apenas cria embalagens diferentes para as almas mais poderosas do universo. Com o passar das décadas, a história transformou-se em mito. Historiadores viajavam para encontrar vestígios do cetro de 28 centímetros, tentando provar que ele realmente existiu. Leonor deixará diários detalhados sobre como o gigante escondido a ensinar a ler as estrelas. O segredo do escravo anão não era mais algo que enlouquecia, mas algo que inspirava poetas e músicos. As canções falavam do homem que era pequeno no chão, mas gigante no céu. A grandeza de Pequeno fora documentada não por sua força física, mas por sua capacidade de transformar a dor da escravidão em um império de conhecimento e respeito mútuo. A adaga tornou-se uma relíquia guardada no coração do quilombo, um lembrete eterno de que a dignidade humana é incomensurável por rédeas ou padrões externos. Um viajante estrangeiro chegou à região anos depois, procurando pela Sinhá que via gigantes. Ele encontrou Leonor, já velhinha, sentada sob uma acácia. Ela lhe mostrou o cetro, agora gasto pelo tempo, mas ainda imponente. O segredo, disse ela ao viajante, não é o que eu vi, mas como eu passei a ver. Ela explicou que os 28 centímetros eram apenas a porta de entrada para uma imensidão que não cabia em mapas. O viajante, ao olhar para a relíquia, sentiu uma energia que o fez ajoelhar-se. Pequeno já havia partido para o descanso dos antepassados, mas sua presença era sentida em cada brisa da serra. Leonor entregou o cetro ao viajante, pedindo que ele contasse ao mundo que o verdadeiro gigante é aquele que se recusa a ser pequeno diante da opressão. O cetro viajou por oceanos, sendo exibido em museus como uma peça de arte misteriosa. Ninguém conseguia decifrar os símbolos entalhados, exceto aqueles que conheciam a história da fazenda das acácias. O segredo de Pequeno continuava a desafiar a lógica dos homens grandes. Leonor morreu em paz, cercada pelos filhos da liberdade que ela ajudou a criar. A adaga de 28 centímetros,
Pequena na aparência, mas gigante no seu significado histórico, tornou-se o eixo de uma nova consciência. As pessoas começaram a entender que a beleza e o poder muitas vezes residem no que é subestimado. O escravo que enlouqueceu assim afora, na verdade, o arquiteto de uma sanidade superior, onde todos os seres são vistos por sua essência e não por sua forma externa. Hoje, quem visita as ruínas da fazenda sente um calafrio de respeito. As acácias florescem com uma cor mais intensa, e o silêncio é carregado de significado. O segredo de Pequeno permanece como um farol para os oprimidos. A grandeza dele não era um mistério físico, mas a magnitude de seu intelecto e de sua resiliência. Leonor foi a primeira a ver, mas o mundo inteiro acabou reconhecendo que o gigante estava lá o tempo todo. A medida de 28 centímetros tornou-se um símbolo de resistência em movimentos sociais, representando que mesmo o menor dos homens pode derrubar o maior dos tiranos. A loucura da Sinhá foi o início de uma cura coletiva que ainda ecoa nos dias atuais, lembrando que o essencial é invisível aos olhos preconceituosos. A conclusão desta saga é um hino à diversidade humana. Pequeno, o escravo que era rei, mostrou que o corpo é apenas um veículo, e que o motor da história é a vontade de ser livre. Leonor, a Sinhá que se permitiu ver, mostrou que a redenção é possível para qualquer um que abra mente para o novo. O objeto de 28 centímetros é o ponto de interrogação que paira sobre todos os que julgam pela aparência. Se você vir alguém pequeno, lembre-se de Pequeno. Se você vir alguém louco, lembre-se de Leonor. A fazenda se foi, o ouro se gastou, mas a grandeza daquela união improvável permanece inabalável, desafiando a gravidade e o tempo, provando que o que é gigante na alma jamais poderá ser pequeno na história. O legado de Pequeno também inspirou avanços na ciência da época, pois os registros de seus métodos de cura foram preservados por Leonor. Médicos e botânicos ficaram perplexos com a eficácia das ervas que ele catalogara usando sua adaga como instrumento de precisão. O segredo não era apenas o objeto, mas o conhecimento técnico que ele representava. A loucura de Leonor foi, em parte, o choque de ser exposta a uma inteligência superior em uma época que negava a humanidade aos seus semelhantes. Pequeno ensinou que a ciência é a ferramenta do libertador, e a ignorância é a arma do opressor. A fazenda, que antes era um local de tortura, tornou-se simbolicamente a escola de um novo pensamento, onde a razão e a espiritualidade caminhavam de mãos dadas, guiadas pelo mestre de pequena estatura. Nos festivais locais, ainda se encena a peça do Rei Escondido, onde um ator pequeno usa um cetro de 28 centímetros para abrir as portas da liberdade. As crianças aprendem desde cedo que não devem temer o que é diferente, mas sim o que é fechado e cruel. A história de Leonor e Pequeno é o coração da cultura do Vale, um conto que une classes e cores em uma admiração comum. O segredo que antes era sussurrado agora é gritado nos palcos e nas ruas. A grandeza de Pequeno tornou-se o padrão pelo qual se mede o caráter dos homens daquela terra. Ninguém mais pergunta sobre o tamanho de alguém, mas sim sobre o tamanho de seus sonhos e de sua coragem para defendê-los contra o mundo. A adaga de marfim acabou voltando para a África, levada por um descendente de Pequeno que retornou às suas raízes. Ela foi colocada no trono real de sua linhagem, completando o ciclo iniciado com o sequestro de um príncipe. O segredo de 28 centímetros estava finalmente em casa. Leonor, em espírito, sorria ao ver que o círculo se fechará. O gigante finalmente descansava em seu próprio solo, honrado como o maior de seus reis, não por suas conquistas territoriais, mas por sua vitória sobre a desumanidade em terras estrangeiras. A fazenda no Brasil permanecia como local sagrado do nascimento de uma nova consciência, onde a Sinhá e o escravo provaram que o amor ao conhecimento é o único poder capaz de redimir a raça humana. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, percebemos que a loucura da Sinhá foi o ato mais lúcido de sua existência. Ela teve a visão de enxergar o gigante onde outros viam apenas um anão. Ela teve a coragem de amar o conhecimento onde outros viam apenas um objeto de luxo. Pequeno, com sua régua de 28 centímetros, mediu a profundidade do coração humano e encontrou tesouros que ninguém mais sabia procurar. O segredo foi revelado: a grandeza não é algo que se possui, é algo que se reconhece no outro. A casa grande caiu, as acácias cresceram e a história de Pequeno tornou-se a bússola de todos os que buscam a verdadeira elevação, independentemente de quão próximos do chão seus pés possam estar. Assim se encerra o relato do segredo que abalou a casa grande. O escravo anão que enlouqueceu a Sinhá deixou um mundo mais consciente de suas próprias limitações e de suas infinitas possibilidades. O objeto de 28 centímetros continua a ser uma unidade de medida para a alma. Pequeno na altura, mas gigante na sabedoria, na coragem e no legado. Leonor, a testemunha da grandeza, permanece como exemplo de que o olhar sincero pode transformar a realidade.
Que esta história sirva para lembrar que, por trás de cada aparência humilde, pode estar escondido um rei, um sábio ou um gigante esperando apenas por um olhar de reconhecimento para mudar o mundo para sempre. A verdadeira história é escrita por aqueles que ousam ver o invisível.